importantes. Provérbios 18, 21 diz assim: a morte e a vida estão no poder da língua, o que bem a utiliza come do seu fruto. Amém. O outro texto que vamos ler é Malaquias, capítulo 4, versículo 6. Abra sua Bíblia em Malaquias, capítulo 4, versículo 6. Malaquias, capítulo 4, versículo 6. Malaquias, capítulo 4, verso 6. A palavra de Deus diz aqui o seguinte: Ele converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Agora Efésios capítulo 4, o versículo de número 28. Efésios capítulo 4, verso 28. Abra sua Bíblia aí, Efésios 4, 28. Achamos? Amém? Efésios 4, 28, a palavra de Deus diz assim: aquele que furtava não furte mais, antes trabalhe fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Outro texto, cair Efésios 5, só mudar a sua página, Efésios 5, verso 29. Efésios 5, verso 29. Esse é o nosso quarto texto e penúltimo. Diz assim: porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo faz com a sua igreja. E por último, Colossenses 3,13. Colossenses 3,13, a palavra de Deus diz assim: suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Amém. E graças a Deus. Meus queridos irmãos e irmãs, nessa noite eu li esses 5 textos porque eu quero pensar um pouco com vocês sobre a nossa família, sobre como nós podemos edificar um casamento saudável, uma família saudável. E se nós queremos edificar um relacionamento, uma casa que consiga sobreviver aos anos, uma família que consiga sobreviver às lutas e às dificuldades que a vida impõe a cada um de nós, nós precisamos escolher muito bem os materiais com os quais nós vamos construir a nossa casa. A gente sabe disso. Aqui na cidade, eu não posso falar porque está na mídia e vai pegar muito mal se eu falar, mas aqui na cidade, eu só vou contar o fato. Aqui na cidade nós temos um construtor, uma pessoa que eu admiro muito, particularmente eu admiro muito, porque na minha opinião é um desbravador nessa cidade, por abrir muitas oportunidades de crescimento na nossa cidade e também na área de construção civil. Mas ele, infelizmente, tem uma péssima reputação quando ele vai executar a obra, construir a obra, porque aquilo que eu ouço da maioria das pessoas na cidade é que ele escolhe o pior material, ele escolhe o material mais barato e ele escolhe um material que não é de boa qualidade, e isso depõe contra a sua própria construção. Se por um lado ele é um visionário, por outro lado ele cria muitas situações que podem trazer dificuldades para quem vai morar na sua obra. E eu percebo que muitas pessoas querem, por exemplo, uma vida feliz, querem um lar feliz, querem um casamento bem sucedido, mas as pessoas não estão tendo o cuidado de escolher o material adequado para construir um relacionamento que dure, um relacionamento que sobreviva aos anos, um relacionamento que consiga vencer dificuldades e desafios. E quando eu falo de construção, de relacionamento, de vivência, irmãos, eu acredito
que eu tenho um pouquinho de autoridade para falar sobre isso, porque agora em fevereiro eu vou completar 32 anos de casado. Então vocês podem dar glória a Deus pela vida da minha esposa, porque ela é uma mulher de Deus, está me aturando 32 anos. É uma mulher maravilhosa, porque eu com certeza tenho muitos defeitos. Ela também tem alguns, mas nós aprendemos na caminhada a edificar a nossa casa, porque se existe algo que ela tem, e se existe algo que Deus tem me ajudado a ter, é que nós procuramos escolher bons materiais para edificar a nossa família, a nossa casa. Agora preste atenção. A construção de um casamento saudável, a construção de uma família saudável, ela é mais importante do que qualquer sucesso que você possa ter na sua vida. Você pode ser um homem bem-sucedido financeiramente, você pode ser uma pessoa realizada na sua vida profissional, mas se a sua vida familiar for um fracasso, isso pouco terá contribuído para a sua realização. O sucesso que sacrifica a família, ele é um prejuízo irreparável. Você pode ter um maior sucesso fora de casa, mas se esse sucesso custou a sua casa, a sua família, o seu relacionamento, então você fracassou. Nenhum sucesso compensa o fracasso ou a destruição da minha e da sua família. E esses textos que nós lemos, esses 5 textos que nós lemos, eles falam de alguns princípios que são importantes para a minha e para a sua vida, e que se nós observarmos e pegarmos esses princípios e aplicarmos eles ao nosso coração, à minha vida, à sua vida, à nossa família, então nós vamos ter uma família, um lar bem edificado, uma casa sólida, um casamento seguro, nós vamos ter uma família saudável. Mas a família hoje, de uma maneira geral, ela está em crise. A gente, aqui no Brasil, nós estamos chegando, segundo o último índice que eu vi de pesquisa, nós estamos chegando a 50% de divórcio na população brasileira. Ou seja, de cada 10 casamentos, 5 terminam em divórcio. Isso é muito alto. O que isso está demonstrando para nós? Isso está demonstrando para nós que as pessoas não estão sabendo escolher o material com os quais elas vão construir o seu relacionamento. Essa semana eu vi uma outra coisa que me preocupou muito. Eu vou tocar nisso no final do culto, mas me preocupou muito. Eu vi uma pesquisa que os deputados fizeram. Na verdade não foram os deputados, perdão. Eu vi uma pesquisa que um instituto fez no Brasil e me assustou. Você sabe o que eles descobriram? Que 40%, escute isso, 40% das pessoas que se dizem evangélicas, e aqui eu vou abrir aspas, se dizem evangélicas, 40% estão enroladas com as bets de jogos que você vê na televisão. 40% dos caras que se dizem crentes estão jogando, apostando, estão endividados. 40%, e eu me pergunto, desde quando alguém que quer construir uma família segura, alguém que quer caminhar com Cristo, se mete em jogos de azar, em apostas, em coisas dessa natureza? A pesquisa que eu vi feita assim pelos deputados, que me chamou a atenção, e eu mencionei um tempo atrás, é que eles descobriram que dos 20 milhões de famílias brasileiras que recebem a ajuda do governo, a Bolsa Família, você precisa entender que mais de 4 milhões dessas famílias estão gastando mais de R$600 em jogos de apostas, de bets na televisão. Ou seja, o governo dá uma ajuda de 600, e o que eles descobriram é que essas famílias miseráveis, paupérrimas, estão gastando R$800 por mês com jogo. Isso é alarmante. Por quê? Porque isso vai desestruturando a casa, vai desestruturando a família, vai colocando a casa em um perigo enorme. Agora, se você e eu queremos construir uma família saudável, quais são os elementos que nós precisamos
colocar na base desse relacionamento, da minha e da sua vida, para que o nosso casamento dure, para que a nossa família seja consistente. Então preste atenção. Em primeiro lugar, eu aprendo aqui com a palavra de Deus que para se edificar um casamento saudável, é preciso ter uma boa comunicação. Repita isso depois de mim. Eu preciso ter uma boa comunicação dentro de casa, para que a minha família seja legal. Preste atenção. Se você quer uma família legal, saudável, você precisa ter uma boa comunicação dentro de casa. Aqui em Provérbios 18, 21, a palavra de Deus diz assim: a morte e a vida estão no poder da língua, o que bem a utiliza, come do seu fruto. O que a Bíblia está dizendo? A Bíblia está dizendo que a comunicação é o oxigênio que possibilita a família de respirar com saúde dentro de casa. Esse texto está dizendo que a vida e a morte estão no poder da língua, ou seja, quem sabe se comunicar dentro de casa vai conseguir estabelecer um relacionamento saudável. Nós podemos dar vida ou matar o nosso relacionamento familiar, dependendo de como nós nos comunicamos dentro de casa. Em muitas famílias, eu tenho descoberto e tenho atendido muitos casais que conversam comigo, e eu tenho descoberto que o diálogo está morrendo, e quando o diálogo acaba, a comunicação acaba dentro de casa, as pessoas morrem por dentro. A falta de diálogo, a falta de conversa entre o marido e a esposa, entre o casal, tem sido uma das principais razões de crise dentro do casamento, e é uma das principais razões pelas quais os divórcios têm acontecido no meio da família. Há famílias nas quais o silêncio gelado, ele já substituiu aquela conversa saudável. Há lares nos quais as críticas venenosas, elas já feriram mais as pessoas e deixou os relacionamentos dentro de casa adoecidos. As famílias nas quais o perdão jamais é oferecido, as mágoas, elas jamais são tratadas, e a conversa amorosa dentro de muitas famílias já foi embora há muito tempo. Nossos casamentos ou as nossas famílias, elas precisam ser bem alimentadas com um diálogo, com uma palavra carinhosa, afetuosa no relacionamento familiar. Muita gente já deixou de usar a língua para ser remédio. A língua de muitas pessoas hoje não é mais medicina. A língua de muita gente hoje dentro de casa, um casamento, ela se tornou um chicote que fere. A língua de muita gente deixou de ser fonte de vida para ser alguma coisa destruidora dentro de casa. Quando nós abrimos a palavra de Deus lá em Provérbios, no capítulo 12, verso 18, diz o seguinte, que a tagarelice é como a ponta da espada, mas a língua dos sábios, ele diz aqui, é medicina. Se você quer edificar um casamento sólido, saudável, que sobreviva aos anos e ao tempo, você precisa ter uma boa comunicação. Eu, um dia desse, um tempo atrás, estava atendendo uma situação de dificuldade no casamento. Sabe o que mais me chamou a atenção? É que as pessoas, elas se dizem crentes, elas dizem ter temor de Deus, mas a forma como o marido tratava a esposa me surpreendeu. Era com palavrões, que eu não posso nem mencionar aqui, porque você vai ficar chocado. Como ele se dirigia à esposa. Então, a esposa também usava a mesma expressão pesada, e o lar estava em crise. As crianças assistindo aquele negócio. Se você quer ter um relacionamento saudável, cuide da sua comunicação. Nós precisamos tratar um ao outro com educação. Olha, dentro de casa, quando você estiver sentado à mesa para comer, sabe, a gente pede assim, me passa aí a colher do arroz, e não custa nada você dizer, por favor. Eu sou casado há 32 anos, toda vez que eu peço alguma coisa à minha esposa, eu digo, por favor. Quando eu peço alguma coisa aos meus filhos, eu digo, por gentileza, me dá isso aqui, filho, por favor.
Não custa nada você ter uma boa comunicação, porque quando você tem uma boa comunicação dentro de casa, o seu casamento funciona melhor, a sua casa anda melhor, a sua família, ela flui melhor. A Bíblia está dizendo: você quer um casamento saudável? Então tenha cuidado com a sua comunicação, com o que você fala, porque a sua língua carrega a vida ou carrega a morte. A sua língua pode ser medicina ou ela pode ser chicote. A sua língua, ela pode curar ou ela pode ferir. A sua língua pode ser medicina na alma de alguém ou ela pode adoecer a alma de uma pessoa. Então, se você quer ter um casamento saudável, tenha cuidado com as suas palavras. Em segundo lugar, esse texto que nós lemos, a palavra de Deus, diz que para se edificar um casamento saudável, é preciso que o casal separe um tempo para estarem juntos. Preste atenção, o texto que nós lemos aqui de Efésios capítulo 5, 29, diz assim: porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo o faz com a igreja. Preste atenção, quem é que escreveu isso? Foi o apóstolo Paulo. E aqui Paulo, quando está escrevendo esse texto, ao falar do casamento, ele diz que nós precisamos aprender a cuidar da nossa própria carne. Por que ele fala isso? Porque quando Paulo escreve esse texto, ele tem na mente aquela passagem de Gênesis 2:24, quando a palavra de Deus diz o seguinte: por isso deixa o homem pai e mãe, e se une à sua mulher, e os dois se tornam uma só carne. Ou seja, quando nós nos casamos, quando nós assumimos o compromisso de estar em família, nós no casamento nos tornamos uma só carne com o nosso cônjuge, e precisamos aprender a cuidar um do outro, precisamos de ter tempo para o outro dentro da nossa casa. E sabe o que acontece hoje? Acontece hoje é que a nossa agenda, ela está muito congestionada, nós estamos cheios de coisas para fazer, nós temos muitas tarefas a realizar, e quando a gente não consegue parar para estar junto com os nossos filhos, quando a gente não consegue parar para estar junto com a nossa esposa, e preste atenção, quando você tem filho e tem a sua esposa, as duas coisas são diferentes. A gente precisa parar para estar com os filhos, mas a gente também precisa parar para estar com a esposa, porque às vezes a gente para junto com a esposa e com os meninos e acha que está dando atenção para os dois, mas os dois precisam de atenções diferentes. E muitas vezes a gente não está conseguindo ter um casamento com saúde. Por quê? Porque a gente não consegue mais dar tempo, atenção um para o outro. Nós precisamos parar aquilo que nós estamos fazendo de vez em quando, para dar tempo para a nossa esposa, para dar tempo para os nossos filhos. Eu disse aqui esses dias, e eu quero repetir isso. Uns dias desses atrás, a minha mulher chegou para mim e falou assim: terça-feira à tarde, porque a minha folga é na terça-feira à tarde. Terça-feira, o dia do pastor folgar é terça, não é segunda. Eu folgo na terça. Ela chegou para mim assim: terça-feira à tarde, eu quero a sua tarde. Você pode me dar a sua tarde para mim? Aí eu olhei desconfiado para ela, porque você sabe quando mulher pede uma coisa para você, você tem que ficar desconfiado, né? Você pode me dar a sua tarde? Eu falei, aí eu perguntei assim antes de falar, mas para que é? Não, eu não vou dizer para que é não. Você pode me dar a sua tarde? Eu falei assim, eu pensei comigo, irmãos, ela não está aqui, eu posso contar, porque ela está lá em São João pregando agora. Então eu pensei assim, nossa, mas a minha tarde de terça-feira, eu na terça-feira, depois que eu almoço, eu dou uma deitadinha, fico lá na cama, às vezes não durmo, não é nada, eu fico lá de boa, e saio da cama lá 2 horas da tarde, aí vou ler alguma coisa, vou dar uma voltinha na rua, eu não vejo televisão à tarde, mas na terça-feira às vezes até dou uma olhadinha, porque é meu dia de folga. Ela falou assim, eu pensei, nossa, eu vou perder minha tarde todinha. Eu falei, tá bom, bem, eu te dou a terça-feira à tarde, o que você quer fazer? Ela falou assim, junta as suas tralhas de pescaria e nós vamos pescar. Aí foi eu e a Lu pescar, e ela queria pescar num lago pequeno que tem lá na Bebê, e eu olhei para aquilo,
Falei assim, irmão, eu vou ficar sentado ali. Ali não tem peixe quase nenhum. Tinha umas tilápia lá, viu, Wallace? Umas tilápia lá, nadando lá, dando sopa lá. E eu falei assim, nossa, eu vou perder a tarde toda sentado na beirada daquele lago. Pernilongo vai me comer as canelas, as pernas. Já besuntei as pernas de repelente. Eles vão ficar... E eu não vou pegar nada, porque eu sei que aquelas tilápia lá tá comendo inseto, comendo coisa. E essas massinhas não vai trazer nada. E aí assim a gente ficou, irmão. Presta atenção, olha só. Mas aquilo fez um bem enorme para ela. Sentadinha, ele pega uma cadeira para mim, bem, peguei, botei uma cadeira para ela. Ela sentou no negócio, aí ficou pescando e nada de peixe vinha. E eu pensando, eu estava certo, não vai entrar nada nessa tarde, estou perdendo tempo, né? E daqui a pouco, quando eu estou assim, pensando, eu vi que a boia dela começou a afundá-los. E a tilápia começou a piscar, mas não pegou nada. Aí eu, 1 hora, irmão, sem pegar nada, a mulher vira para mim e falou assim, ô bem, olha só, assim, ô bem, tem um morango aí, ó, põe morango no anzol. Eu pensei, irmãos, eu pesco há muito tempo, não sou grande pescador não, mas morango para pegar tilápia? Essa mulher minha perdeu o juízo. Mas aí quando eu pensei nisso, irmãos, eu ouvi Deus falando assim, obedece. Sério, eu estou falando de verdade, obedece. Eu falei, gente, mas eu sou pescador, tilápia não come morango. Aí eu botei o morango, irmãos, eu botei o morango e joguei. Na hora que eu joguei, não deu 5 segundos, a tilápia entrou desse tamanho, eu peguei. Ela falou, eu não te falei? Eu não estou te dizendo? Arranquei uma tilápia desse tamanho, com morango. Eu fiquei incrédulo, o morango boiando na água e a tilápia no meu anzol. Ela falou, tá vendo? Você tem que me escutar. Mas aquela tarde de tempo com ela foi muito bom para a alma dela e foi bom para eu aprender também que o marido tem que obedecer à mulher, porque a mulher tem um tino aí legal, viu? A gente tem que escutar mais as nossas mulheres. Mas se a gente quer ter um casamento saudável, a gente precisa aprender a separar tempo. Às vezes a mulher pede o tempo para o marido e você acha que aquilo é uma bobagem, mas aquilo faz um bem enorme para a alma da sua esposa. Aquilo traz cura, aquilo traz aprofundamento no relacionamento. Muitas vezes nós sacrificamos coisas que são verdadeiramente importantes no casamento por coisas que não têm valor. Se você quer que o seu casamento seja saudável e que ele dure, então você precisa aprender a separar tempo para estar com sua esposa e tempo para estar com seus filhos. Em terceiro lugar, eu aprendo com esse texto da palavra de Deus que nós lemos em Colossenses 3,13, o seguinte, que para edificar um casamento saudável, é preciso aprender a superar tensões e conflitos. Repita isso depois de mim. Se eu quero um casamento bom, eu preciso aprender a superar as tensões e conflitos. Veja o que diz aí em Colossenses 3,13. A palavra de Deus está dizendo assim: suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Preste atenção. O que a palavra de Deus está querendo ensinar para mim e para você no casamento? A Bíblia está dizendo para mim e para você, a palavra de Deus está nos dizendo que não existe relacionamento, casamento, vida conjugal que não experimente algum tipo de conflito. Não há casamento que nunca tenha passado por tensões e conflitos. Não há casamento perfeito. Entenda isso. Marido e mulher são dois universos completamente diferentes, com visões e desejos diferentes e às vezes visões e desejos conflitantes. Quando a palavra de Deus fala sobre essas tensões, a Bíblia está dizendo que se nós queremos construir um relacionamento duradouro, nós vamos precisar aprender a lidar com conflitos e tensões dentro de casa, porque eles acontecem. Ô gente, tem dia que você levanta da cama, você já está azedo e nem sabe por que está azedo. É ou não é? Você já levanta de cara amarrada, de bico de tucano, não acontece, você não sabe, você não está legal. Aí algumas pessoas dizem assim: nossa, hoje
Isso aí fora, né? Tem que dizer assim, nossa, hoje eu levantei com o pé esquerdo. Até parece que o pé que você põe no chão primeiro vai definir o seu dia. Mas tem dia que você levanta, que você não está muito legal, você não sabe explicar. Isso é parte da nossa natureza humana. Acontece com todo mundo, mas a Bíblia diz que se você quer ter um casamento saudável, você vai ter que aprender a lidar com tensões e conflitos dentro da sua vida conjugal. Você vai precisar aprender a fazer renúncias para que o seu casamento seja saudável. Você vai precisar abrir mão de coisas para que a sua casa funcione bem, porque nós temos com frequência queixas um dos outros, e quando nós temos queixas um dos outros dentro de casa, só tem uma solução. Qual é? Perdoar. Não tem jeito. Quando você casa, você abre mão da sua independência. Agora você não é mais um ser independente. Você agora é alguém que vive com outra pessoa e que você precisa prestar atenção à vida dessa pessoa. E muitas vezes essa pessoa com a qual você vive, e eu quero te lembrar, foi você que escolheu essa beleza que está do seu lado. Foi você que escolheu, não foi o pastor, não foi a sua mãe, não foi seu pai. Foi você que escolheu. E às vezes vai acontecer tensões. E quando as tensões vierem, se você quer que o seu casamento seja saudável, que a sua família tenha equilíbrio, você terá que aprender a perdoar diante das tensões. Pelo perdão, o nosso presente fica livre dos ressentimentos do passado. O perdão tem esse poder. O perdão, ele é desafiador. Às vezes o perdão é embaraçoso para nós, mas sem ele não há esperança para uma família saudável. O perdão é a cura das memórias amargas. O perdão é aquele que faz a faxina na mente da gente. O perdão é aquele que vai lá e põe um curativo na alma da gente. Perdoar é você então abrir mão do seu direito e estender graça à vida de quem não merece. Assim como Jesus fez comigo e com você. Você quer um casamento saudável? Então você precisa aprender a administrar conflitos e tensões. E para você administrar conflitos e tensões, você precisa aprender a perdoar. Hoje, quando as pessoas vão casar aqui na igreja, eu tenho delegado ao Pedro o privilégio de dar alguns estudos para aquelas pessoas que vão casar. Eu fiz isso por mais de 30 anos sozinho, agora que eu deleguei Pedro. Mas uma das coisas que eu sempre falei para quem vai casar é que a gente precisa aprender a conjugar um verbo. O verbo renunciar. Eu renuncio, você renuncia, nós dois renunciamos. Eu te perdoo, você me perdoa, nós nos perdoamos. Porque é assim que a família funciona. Não adianta, querida, escute isso você que é mulher, porque as mulheres são muito emocionais e é natural da estrutura dela ser emotiva. Então, às vezes quando a mulher está muito aborrecida, contrariada, chateada, aquelas tensões no casamento estão tinindo, o que muitas mulheres fazem, né? Às vezes as mulheres, elas vão dormir mais cedo, fecham a cara, não quer conversar com o marido, né? Faz cara feia. Eu quero dizer para você, querida, que isso não resolve. Isso não resolve. É por isso que a palavra de Deus, o apóstolo Paulo em outro momento escreve dizendo que a gente não deve deixar que o sol se ponha sobre a nossa ira. Muitas vezes haverá tensões, muitas vezes haverá nervosismo, muitas vezes você está a fim de torcer o pescocinho desse marido que você tem. Isso acontece, mas a Bíblia diz que você e eu não podemos ir repousar e dormir com aquela questão mal resolvida no coração. A solução não é você ir dormir mais cedo. A solução não é você dar gelo no seu marido, ficar sem conversar com ele 2 dias para ele aprender a valorizar a mulher que ele tem.
A solução não é você deixar de ter intimidade sexual com seu marido para ele ver, vai sentir na pele agora como é que é bom. Não é. A solução, quando as tensões estão alcançando a vida da família, é você assentar, é conversar, é ter um tom de voz educada, amável, é aprender a perdoar, porque é isso que coloca o casamento e a família em segurança. A palavra de Deus diz que as tensões e os conflitos, eles podem acontecer na vida conjugal, mas você e eu precisamos aprender a administrar isso, e precisamos administrar isso com muito perdão. Você quer um casamento saudável? Aprenda a perdoar. Aprenda a perdoar. E não adianta você pensar aí dizendo assim: pastor, é porque o senhor não conhece a mulher que eu tenho. Pastor, se o senhor conhecesse aquele jaracuçu que é o meu marido, que é jaracuçu meu marido, o senhor não ia falar um troço desse não. Se o senhor conhecesse a figura, a Bíblia, a palavra de Deus diz que na nossa vivência, seja na família, ou seja no ambiente de trabalho, seja na igreja, nós estamos passíveis de tensões e conflitos, e quando eles acontecem, se a gente quer conservar a saúde da família, a saúde do ambiente de trabalho, a saúde da igreja, eu preciso aprender a perdoar. É assim que se constrói um casamento saudável. Amém, queridos? Amém. Em quarto lugar, para se edificar um casamento saudável, é preciso ter uma correta relação com os filhos. Esse é o quarto elemento. Malaquias, no capítulo 4, verso 6, ele diz assim: e ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Preste atenção, irmãos. Muitos casamentos têm entrado hoje em crise, em separação inclusive. Por quê? Porque muitos maridos e muitas esposas estão se relacionando de maneira errada com os filhos dentro do casamento. Os filhos nunca podem ocupar o lugar da esposa, os filhos nunca podem ocupar o lugar do esposo. Essa distorção, ela machuca tanto o casal como machuca os filhos. A melhor coisa que o pai e a mãe pode fazer pelos filhos é amar um ao outro e se respeitarem. Mas às vezes o pai está ali numa ação de correção com o filho, chamando atenção, ou de repente até mesmo usando uma vara para disciplinar a criança. A mãe pula na frente, diz que não pode, que não é daquele jeito na frente do filho. Isso vai criar um problema, isso vai quebrar a autoridade do pai, isso vai criar uma dificuldade. Às vezes é a mãe que está disciplinando, corrigindo o menino, e o pai chega ali e diz: não pode fazer assim não, eu não concordo com isso, na frente da criança. Você está estragando o seu filho, você está atrapalhando o seu casamento. Se o marido estiver corrigindo o filho, se a esposa estiver corrigindo a filha, e você não gosta da forma, do tom, da intensidade, cala a sua boca, espere que o negócio passe. Depois, no particular, lá dentro do seu quarto, num tom de voz bem baixinho, você vai conversar e se acertar com o seu marido ou com sua esposa, para que não seja quebrada a autoridade da casa, não seja quebrada a autoridade do marido ou da esposa, para que o casamento não entre numa crise, para que o casal não tenha um racha na vida conjugal. Se você quer uma família saudável, você precisa aprender esse valor de ter uma relação correta com os seus filhos. Muitos casais, por exemplo, quando chegam à terceira idade, eles estão se divorciando, e o índice tem crescido na terceira idade. Você sabe por quê? Porque, segundo as pesquisas, os casais chegam na terceira idade muitas vezes em crise, porque quando os filhos se casam e saem de casa, eles não sabem mais se relacionar de modo saudável um com o outro. Eles dedicaram tanta atenção aos filhos, investiram tanto na vida dos filhos, que perderam o contato,
mais próximo um com o outro. E agora que os filhos foram embora, e agora que eles foram caminhar com as próprias pernas, numa vida conjugal, numa vida profissional longe, o casal já não sabe mais conviver junto. Se você quer ter uma relação familiar saudável, aprenda, entenda esse princípio e esse valor da palavra de Deus. Você precisa se relacionar de maneira correta com os seus filhos. Seus filhos não podem estar acima do seu marido, seus filhos não podem estar acima da sua esposa, seus filhos devem ser amados, respeitados, bem tratados, mas você precisa entender qual é o local deles. E por último, em quinto lugar, para se edificar um casamento saudável, preste atenção, é preciso administrar corretamente o dinheiro. Repita isso comigo: eu preciso aprender a lidar bem com o dinheiro no meu casamento. Irmão, o dinheiro no casamento traz muito transtorno quando o casal não tem maturidade. Efésios 4:28 diz o seguinte: aquele que furtava não furte mais, antes trabalhe fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir aos necessitados. Aqui o apóstolo Paulo está dando uma orientação sobre como a gente deve lidar com o dinheiro, que a gente não deve ser uma pessoa desonesta, a gente precisa tomar cuidado com a nossa relação com o dinheiro, porque muitos casais não sabem lidar com o dinheiro e acabam vivendo sempre atolados em dívida. Irmãos, tem gente que não pode passar na porta do Magazine Luiza, quando ele vê lá assim, promoção em 24 vezes, ele está correndo para fazer lá a parcela dele, é 24 vezes, é baratinho. Mas as 24 parcelas que ele correu lá no Magazine Luiza para fazer, para comprar aquela televisão dos sonhos, sabe aquela televisão dos sonhos? Aquele troço gigantesco, é uma prestação bem pequenininha. Só que quando você põe na ponta do lápis com todas as correções e levou 2 anos, 3 anos para pagar aquilo, você está pagando 2 vezes o valor daquele produto. Isso traz endividamento, isso traz problema para a família, isso traz dificuldade para o relacionamento. Muitos casais não sabem lidar com o dinheiro e acabam vivendo atolados em dívidas, e eles vão comprar aquilo que muitas vezes não precisam com o dinheiro que eles não têm, para poder impressionar a gente que eles não conhecem. Olha, eu sei que você já ouviu isso. Eu estou aqui há 22 anos. Eu já falei isso, mas eu quero repetir, porque tem gente que nunca ouviu. Eu me lembro que quando eu casei, eu me assentei com a minha esposa, lá na copa da nossa casa. E eu recomendo isso para você, talvez você nunca tenha feito. Não precisa estar no início do casamento, você pode estar com 10, 15 anos de casado, você nunca fez, faz agora. Eu me assentei com a minha esposa, ela na minha frente, do outro lado da mesa, e eu no outro lado, e eu virei para ela e falei assim: onde nós queremos chegar daqui a 20 anos na nossa vida conjugal, no que diz respeito à vida financeira? Ela olhou para mim, incrédula. Falei: não, a gente precisa traçar um projeto de 20 anos. Resumindo a história, depois de conversarmos, botarmos no papel, em 20 anos nós tínhamos um propósito. Em 20 anos nós queríamos ter o nosso carro, os nossos filhos e pelo menos ter comprado a nossa casa. Em 20 anos, projeto ousado. Conseguimos comprar um carro, conseguimos ter os filhos que custaram um terreno, porque foi reprodução humana assistida, né? Não podia ter filho, foi caro. Mas nós não conseguimos comprar a nossa casa em 20 anos. Mas tínhamos um recurso que encaminhava isso. Fizemos um balanço em 20 anos, beleza? Agora os 30 anos está tudo em ordem, está tudo conquistado, está tudo dentro do padrão. 30 anos de casado, 32 anos de casado, alcançamos as nossas metas iniciais. Preste atenção,
Se você quer ter uma família saudável, você precisa aprender a lidar com dinheiro. Problemas financeiros têm sido uma das principais causas de briga, contendas e separação. Gastar mais do que se ganha, viver de empréstimos e pagando juros é um grande perigo para a família. A dívida coloca um peso enorme, tremendo sobre o relacionamento familiar. Então, querido, é melhor você ter uma vida mais modesta do que você sustentar uma aparência e você não conseguir manter esse padrão de vida. É melhor você ter um pouco menos, mas com paz e tranquilidade de espírito, do que você manter uma aparência endividado, cheio de problemas. A palavra de Deus diz que você e eu queremos ter um relacionamento saudável dentro da nossa família. Nós precisamos aprender a lidar com o dinheiro. Provérbios 15:17 diz assim: melhor é um prato de hortaliça onde há amor, do que o boi gordo acompanhado de ódio. Essa palavra aqui de Provérbios que eu disse para você, na vida de muita gente é um texto interessante. Na minha também era. Há 22 anos atrás, no dia em que eu, orando no escritório pastoral, o Espírito Santo me disse algumas coisas. E uma das coisas que o Espírito Santo me disse quando eu estava orando de joelhos é que eu tinha que ir embora de João Molevade, aonde eu pastoreava há 11 anos. Saí do escritório chorando, porque eu nunca pensei em sair de lá, eu queria aposentar lá. E aí eu me assentei para ler a palavra de Deus, e esse texto veio, entre eles veio esse texto. E eu tinha em mente, havia uma possibilidade de eu ir para uma igreja muito boa, muito grande. E o Espírito Santo falou assim comigo, esse mesmo texto, ele disse assim: melhor é um prato de hortaliças onde há amor, do que o boi gordo acompanhado de ódio. No dia que eu fui nomeado para essa igreja, eu entendi que esse aqui era o prato de hortaliça acompanhado de amor. Tem 22 anos que eu estou aqui. Tem 22 anos que Deus tem me abençoado e que eu tenho o maior prazer de pastorear você. É melhor do que o boi gordo e com ele muito ódio. Então é melhor que você e eu aprendamos a lidar com o dinheiro, para que o nosso casamento, a nossa família seja um espaço saudável. Há pessoas que têm muito, mas elas vivem perturbadas. Há outras pessoas que, embora tenham pouco, elas vivem de forma abundante, elas têm uma vida bonita, tranquila, apesar de terem dificuldades na vida financeira, ou seja, pouco recurso, mas elas têm paz. A Bíblia diz em Provérbios 13:7 outra coisa, ela diz assim: há quem se torne rico, escute isso, Provérbios 13:7, há quem se torne rico sem nada possuir. Mas como é que alguém pode ser rico se não tem nada? E ele diz mais, Provérbios 13:7 diz assim: e há quem se torne pobre tendo grande riqueza. Se você deseja ter um casamento saudável, equilibrado, uma família abençoada, aprenda a administrar corretamente o dinheiro. Lide com isso com responsabilidade, porque isso vai ser bênção na sua vida conjugal. E eu quero terminar a minha palavra orando por você nessa noite. Vamos ficar de pé? Eu quero orar com você. Existem alguns elementos para que nós possamos ter um casamento saudável, uma família ajustada. E você e eu não podemos negociar